Fala galera do Evoluindo, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer o acompanhamento da nossa carteira completa para nossa série Dinheiro na Prática. Para você que não sabe, nessa série nós testamos diversas carteiras utilizando o princípio de alocação estrutural, ou seja, nós definimos alguns percentuais para os ativos, alguns percentuais para as classes, e nós fazemos esses aportes respeitando esses percentuais e tentando deixar tudo o mais próximo possível dentro do percentual estipulado, ou seja, se algum ativo perdeu valor ao longo do mês, a gente vai aportar mais nele do que no ativo que ganhou valor, sempre respeitando aportes de R$ 2.000 por mês, corrigidos pela inflação ao final de cada ano, e sempre respeitando os aportes feitos no quinto dia útil de cada mês. Então aqui, como vocês podem ver, no vídeo de hoje a gente vai olhar para a carteira completa. No mês passado a gente teve um resto de R$ 11,44, mais um dividendo de R$ 5,70, que vão contabilizar aqui com os nossos R$ 2.000 de aportes. Então a gente tem 2017,14 para aportar esse mês. Para atualizar nessa planilha, colocamos o aporte de R$ 2.000. Aqui os preços já estão todos atualizados pela cotação no dia 7 de agosto, que foi o quinto dia útil desse mês. E em cima desses valores aqui é que a gente vai fazer o nosso aporte. Então a nossa quantidade de RFM 11 de 4 passaria para 6, então nós adicionamos 2 unidades. A fórmula aqui do lado vai multiplicar a quantidade de unidades que a gente vai comprar pela cotação do ativo e nos dá o valor total aqui. Então, B5P211 mais 2 e B5M11, mais 1 LFTS11, são 6 BBAS3, uma Vale, 2 Taesa, 2 EG, 2 CPFL, 3 Sanepar, 2 Petrobras, 4 Klabin, 3 Alupar e 7 Caixa Seguridade. Aqui nos fundos imobiliários, 1 HGLG, aqui não temos nenhum XPML, isso faz parte da alocação estrutural, ou seja, nem todo mês a gente vai alocar em todos os ativos. A gente vê que XPML já está dentro do percentual que ele deveria, então a nossa tabela não recomendou aportes. 1 BRCR11, 1 HGRU. Aqui vocês podem ver que todos esses aqui que se encontram 1 e 1 nas duas planilhas, significa que a gente não precisa comprar nada, né? A IVG, 3 unidades, 4 unidades de KNSC, 14 unidades de NAS de 11 e o resto 11 não precisaria comprar. Vocês podem ver aqui nessa célula que o total que a gente precisaria gastar para emparelhar a carteira conforme o percentual recomendado seria de R$ 2.189,85. Mas, como eu falei no início do vídeo, a gente não tem esses 2.189,85. A gente tem apenas 2017,14. Então o que a gente faz? Primeiro vamos tentar tirar de grupos de ativos que estão com um percentual acima do que o percentual teórico da carteira. Por exemplo, o percentual atual de ativos internacionais está em 12% e é esperado que seja em 12%, então tá ok. Renda fixa, o percentual ideal é de 30% e o atual é em 28%, então está abaixo do ideal, ou seja, não faz tanto sentido tirar daqui. Para a parte de ações também, o recomendado seria 40, a gente está com 38,89, está abaixo. Então o que está sobrando aqui, com um percentual um pouco mais alto, é justamente a parte de fundos imobiliários. Então a gente vai tentar tirar dessa classe aqui. Essa classe aqui, o que a gente teria menos para aportar, que a gente consegue ver por essa coluna aqui, que mostra a diferença entre o ideal e o que a gente tem, e caso apareça escrito não, é sinal que a gente tem mais do que deveria ter, né? Vocês podem ver por essa coluna aqui, que os dois ativos da lista que estão com menos quantidade são o VGIR e o KNSC. Então, o que a gente vai fazer? Vamos zerar esses dois caras aqui e ver se a gente chega no valor que deveria chegar. Não chegou. Estamos em 2.127,28. Falta ainda baixar R$ 110 para chegar nesse valor aqui. Voltamos de novo para o mesmo cálculo dos que a gente vai comprar. Quem está acima não é ações, não é renda fixa. O único que está certinho aqui é o NASV. Então, a gente vai tirando unidades dele aqui até mais ou menos chegar naquele valor que a gente tem disponível.
Comprando 8 Nasdaq, ainda passa um pouquinho. Comprando 7, ainda sobra alguma coisa. Então, o resto desse mês vai ser os 2017 com 14 que a gente tinha, menos 2003 com 87 centavos, que é o que a gente gastou. Feito isto, nós já sabemos quanto nós devemos comprar de cada ativo no site do Investidor 10. E agora é só zerar o aporte aqui e atualizar nossa planilha. Vamos ver como é que ela vai ficar. Então eu passo a ter 6 RFM11, 6 B5P211, 4 B5M11 e 2 LFTS11. 7 mais 6, 13. Vale, nós vamos para 4. Taesa, nós vamos para 7. Energias do Brasil, nós vamos para 6. CPFL, nós vamos para 6. Sanepar, nós vamos para 7. Petrobras, 7. Klabin, nós vamos para 13. Alupar, nós vamos para 8. E Caixa Seguridade, nós vamos para 18. Aqui na parte de renda fixa, aliás, na parte de fundos imobiliários, nós compramos uma unidade de HGLG, não compramos XPML, compramos uma unidade de BRCR11, uma de HGRU, depois o restante tudo zerado até o final, e 7 unidades de Nasdaq, totalizando 34. A gente pode ver que a gente aportou R$6.000 naquele dia. Depois de fazer as compras no quinto dia útil do mês, a gente estaria com 5.972,04, ou seja, uma pequena perda. Podem ver que os percentuais atuais ficaram bem próximos do recomendado, como estavam antes. Algumas classes um pouco acima, agora o internacional ficou um pouco para trás, depois dessa saída aqui. E o que a gente vai ver com o passar do tempo, à medida que a gente for fazendo os aportes, os nossos dividendos forem crescendo, e que a nossa posição for aumentando em todos esses ativos, que a parte de alocação estrutural vai funcionar muito melhor, porque o nosso aporte vai passar a desempenhar um papel muito menor. Vai passar a desempenhar o papel só de corrigir os ativos que ficaram para trás e não de determinar os percentuais totais da carteira aqui, né? O nosso dividendo e o nosso patrimônio vai ser o fator preponderante à medida que o tempo passar. Para o vídeo de hoje era isso. Logo em seguida aqui, vou cadastrar esses valores no Investidor 10. Vou montar a nossa tabelinha aqui em comparativo para a gente ir vendo os preços e podendo acompanhar os preços que a gente comprou os ativos nos outros meses, para ter uma ideia geral de que se a nossa carteira está valorizando ou não, enfim, pela nossa planilha, né? E ter um histórico de compras e saber o quanto a gente gastou em cada mês bem certinho. E o próximo vídeo, o vídeo da semana que vem, a gente vai comparar no mês de agosto como cada uma das carteiras performou. Como a carteira de Bitcoin, carteira de ETFs, renda fixa, FIIs, commodities, Parse e a carteira completa performaram no mês de agosto, os dividendos que a gente recebeu em cada uma e como elas estão frente ao CDI, que vai ser o nosso maior adversário aqui. Lembrando sempre, nada do que eu estou fazendo aqui é recomendação de investimento. Eu estou mostrando uma maneira de conduzir os seus investimentos através de alocação estrutural, tanto que, ao longo dessa série, a ideia é não mudar os ativos de cada uma das carteiras. Seguir aportando sempre nos mesmos ativos, para ver se ao longo do tempo, apenas com alocação estrutural, a gente consegue ter uma carteira vencedora. Mesmo fazendo escolhas que não seriam tão inteligentes num primeiro momento. Por exemplo, uma carteira só de empresas de commodities. Seria mais natural misturar ela com empresas de outros setores para não ter tanta volatilidade. Ou, por exemplo, investir apenas num ETF de Bitcoin. Enfim, outro ponto também que você pode estar se perguntando é: para que investir em quantidades tão pequenas e diversificar tanto logo no início, né? Eu optei por seguir esse caminho, comprando quantidades bem pequenas de cada uma das ações, para desde o início já manter a planilha o mais próximo possível do teórico. Porém, vocês vão ver muita gente fazendo carteiras utilizando também o método de alocação estrutural, e essas pessoas se permitem demorar 1, 2, às vezes até 3 anos para chegar naqueles percentuais estipulados aqui. E através disso, como que elas fazem? Elas procuram comprar, por exemplo,
lotes mínimos de ações, então comprando de 100 em 100. E aí é claro que, a não ser que o seu aporte seja muito alto, você vai demorar um tempo para conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar pelo menos um lote de cada uma dessas 10 ações aqui, né. Fora isso, espero que esses esclarecimentos tenham ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e deixar o like e de se inscrever no canal. Se você conhece algum amigo seu que se interessa por investimentos e quer aprender um pouco mais sobre método de alocação estrutural, não deixe de recomendar o nosso canal e assistir tanto a nossa série de Dinheiro na Prática, que é essa série onde eu invisto e acompanho as rentabilidades, como também as nossas séries sobre organização financeira e sobre conceitos de investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.